Sabavlog entrevista hoje a apresentadora da Rede Vida, do programa Vida Melhor, Cláudia Tenório. Eu tenho muito prazer em receber você. É uma honra. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é uma alegria também poder conversar com a sua audiência, é um prazer. Estou aqui pronta para te ajudar no que eu puder, né? E fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais o meu trabalho. Tá certo. Quando você era adolescente, você achava que você não ia para a televisão, você achava que você ia escrever colunas para jornais e para revistas. Se você tivesse seguido esse caminho, sobre qual assunto você abordaria? Então, na verdade, no imaginário da Cláudia adolescente, era esse o caminho, né? Escrever. E naquela época eu era muito apaixonada por moda, e eu acreditava que eu ia escrever sobre moda, sobre comportamento, mas a vida vai ensinando um pouquinho para a gente de quem a gente é, de qual é o propósito da nossa existência, e aí eu entendi, descobri que não era bem isso. O meu chamado era outro, né? E estive pronta para fazer o que a vida foi me apresentando. Deus colocou no meu caminho, primeiramente, o Vibração, que foi um programa de esporte. Junto com o Vibração, eu apresentei um programa na Rádio Cidade, também ligado ao esporte. Até que vim para São Paulo, fiz o Shop Tour, muitos comerciais, e depois fui para a Rede Vida. Certo, então. Então, seu primeiro programa realmente foi o de skates. Pois, chama Vibração, era um programa de bodyboard, surf, skate, ele falava um pouco de esportes de ação. Antes desse programa, eu fiz um programa chamado Motomobile, que era de motociclismo, e ainda, agora eu lembrei, anteriormente eu ainda fiz um jornal na TV Rio. Legal, que bacana. É, mas sobre qual assunto você escreveria se você fosse colunista? Eu acho que eu escreveria sobre moda. Moda, certo, então. O Shop Tour foi um marco na sua carreira. Você é uma das maiores comunicadoras do país, porque improvisar ao vivo não é para qualquer um, não. Como que era improvisar ao vivo sem errar? Então, na verdade, a gente improvisa sem errar se a gente fizer tudo em televisão com verdade, com naturalidade, da mesma forma que a gente vive, né, a nossa vida. Agora, sem errar é uma coisa interessante porque na vida a gente também erra. E o Shop Tour sempre foi um programa que permitiu erros. Na verdade, ele permitia essa verdade, essa descontração, esse nosso jeito humano de ser. E como humano, vale gaguejar, vale brincar, vale errar uma palavra, se corrigir, tá tudo certo, né? Porque a vida é assim. A vida, ela aceita as nossas falhas, não tem problema. A gente é falho mesmo, e eu acho que nisso está a grande beleza do ser humano. Certo. Quando você teve a sua primeira filha ou filho, você ainda estava no Shop Tour? Sim, eu tive meu primeiro filho aos 22 anos e eu já estava no Shop Tour. Eu entrei no Shop Tour com 20 para 21 e eu Hum. tinha praticamente 2 anos de Shop Tour e eu tive o Gabriel, já estava lá. E depois eu tive a Carol, continuava lá no Shop Tour. Eu fui para a Rede Vida quando a Carolina já tinha 10 anos e o Gabriel já tinha 17 anos. Então, a minha curiosidade é saber assim, você teve seu filho quando você estava trabalhando no Shop Tour, né? Você teve Uhum. licença, maternidade? Quanto tempo você teve que ficar afastada para cuidar do seu filho e cuidar da saúde? Não, na verdade, não. No Shop Tour, todos os apresentadores eram autônomos. E eu voltei a trabalhar, o meu filho tinha 20 dias. Foi uma loucura, assim. Mas Ah, eu consegui amamentar. O Ricardo, na época, me dava muita força também, porque ele tinha mais autonomia de ir e vir. Então, deu tudo certo, né? Graças a Deus, ele ficou um menino muito bem criado. que bom. Então, Forte, saudável. e você parou de apresentar quando você já estava perto de ter ele? Não, eu trabalhei nas duas gestações até praticamente o dia do bebê nascer. O Gabriel eu parei uma semana antes, porque eu já estava com um pouco de falta de ar, porque a barriga estava já comprimindo minha caixa torácica, então eu já não respirava tão bem. Mas a Carolina eu trabalhei até o dia dela nascer. Tá certo, então. Tá certo, legal. É,
Como foi o convite para ingressar na Rede Vida? Antes, deixa eu fazer um adendo, que eu acompanhei a sua entrevista com o saudoso Marcelo Arruda, que foi seu amigo, né? E me surpreendi ao saber que você não é católica. E como que foi esse convite para que você apresentasse o Vida Melhor? A Rede Vida queria um programa que tivesse é, em sintonia com os valores cristãos, né? Mais do que ser ou não católico, a gente precisa ter a marca de Jesus Cristo. Muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E para a Rede Vida, o importante era ser uma pessoa com valores cristãos, uma pessoa que fosse temente a Deus, aos princípios ensinados e pregados por Jesus Cristo. E foi um convite para fazer um programa que as mulheres pudessem aprender, que as mulheres pudessem ser edificadas através do conhecimento. A nossa missão sempre foi muito clara, o propósito do Vida Melhor sempre foi muito bem definido. E assim que eu recebi o convite, eu já desenhei como seria o Vida Melhor, e a gente tem feito esse trabalho há 15 anos, graças a Deus, com bastante sucesso, com muito êxito. Certo, então. Vamos então falar sobre o Vida Melhor. Qual foi a externa, primeiro, internacional, que mais te marcou nesses anos do programa? Olha, a mais emocionante para mim, sem dúvida, foi a viagem à Terra Santa. Foram algumas idas para lá, para Israel, fiz várias matérias, foram matérias muito especiais e visitar os locais onde o próprio Jesus pisou, né? E aconteceu tudo, do nascimento à crucificação, é muito tocante, não tem como a gente não se emocionar. Então, sem dúvida nenhuma, Israel, uma viagem internacional que me marcou. E qual foi a viagem no Brasil que mais te marcou? Eu amo também viajar pelo Brasil todo e conhecer os lugares mais distantes, as cidades mais simples do Brasil. Elas sempre me tocam de uma forma especial, porque é interessante ver como as pessoas são felizes e vivem suas vidas apesar de tanta diferença cultural. Estar no Jalapão, por exemplo, foi algo muito especial, conhecer as comunidades lá, que vivem basicamente do artesanato feito com capim dourado. Foi muito, muito maravilhoso. Conhecer a beleza natural daquele lugar também, que é cheio de fervedouros, cachoeiras, foi muito bonito. Tem algo que você sente saudade de fazer, que você fazia antes e não faz atualmente, que você gostaria de fazer de novo no programa? Olha, sim, essas visitas que eu fiz para conhecer os telespectadores através do programa PIMAC Faz Sua Vida Melhor, me traz muitas saudades. Assim, foi um tempo muito gostoso. Eu adoraria ter de novo um patrocínio para poder visitar e realizar os sonhos de alguns telespectadores. Então você ia na casa de alguns telespectadores nos primeiros anos? Sim, a gente recebia cartas com alguns pedidos, algumas necessidades eram colocadas para a gente, famílias que precisavam de alguma forma de um recurso maior, e a gente conseguia levar máquinas para que elas pudessem produzir estampas, chinelos, canecas, e foi muito maravilhoso. Então, a gente pôde viajar muito pelo Brasil e conhecer vários telespectadores e presentear esses telespectadores de forma especial. Que bacana, porque já faz algum tempo que, no geral, eu não tenho visto isso na televisão. Isso já faz alguns anos que já tinha se tornado prática fazer assistencialismo assim, mas ultimamente eu não tenho visto mais. Seria bom se realmente você voltasse a fazer realmente. E qual foi o artista que você entrevistou nos primeiros anos em externas no Brasil que você mais gostou de entrevistar? Olha, eu acho que é sempre uma honra, me sinto muito lisonjeada, né, de entrevistar tanta gente importante. Mas o meu primeiro entrevistado é, famoso, que tocou muito meu coração, porque me falou coisas lindas e me deu muita força, dono de uma humildade incrível, infelizmente não está mais conosco, foi o Roberto Leal. Foi maravilhoso entrevistar o Roberto Leal e ouvir dele coisas tão significativas em relação ao meu trabalho. Foi muito especial, me deu muita força para seguir em frente. Certo? Que bacana.
Essa entrevista está indo ao ar no dia 21 de dezembro, uma data especial para você, porque é o dia que você completa 33 anos de casado. Eu quero aqui parabenizá-la por essa data, tá certo? E o casamento seu com o Ricardo, eu ouvi toda a história, que você tomou todas as iniciativas, mas como que você faz, né, para que o casamento dure até hoje? A gente precisa cuidar um do outro, não deixar de prestar atenção um ao outro, alimentar a chama para ela continuar acesa. Então, a gente tem muito momento em família, mas a gente tem nossos momentos a dois também, nossas viagens, nosso tempo de voltar o olhar somente um para o outro, né? Como namorado mesmo, quando a gente começou, quando a gente se conheceu. Então, a gente mantém isso vivo até hoje. Eu acho que isso é um dos segredos do casamento. Agora, uma outra coisa importante é a perseverança. A gente tem que saber o que é que a gente quer. E a gente quer ter um casamento para sempre. Ele é o amor da minha vida e eu tenho certeza que eu sou o amor da vida dele e a gente vai levar isso para a eternidade. Tá certo, bacana. Vamos lá. Na sua opinião, é possível começar uma união nos tempos atuais e manter até o fim da vida? No caso, até a velhice, por exemplo. Sim, eu acho que é super possível. De novo que eu te falo, né? Se a gente tiver perseverança, até muito mais do que é, porque a paixão ela muda, né? O amor é uma decisão. Então, se a gente perseverar em amar todos os dias, a gente leva esse relacionamento para o resto da vida. E é uma decisão muito inteligente, porque é muito gostoso amadurecer junto com alguém que construiu com você a parte mais importante da sua vida, que é a sua família. Pelo menos da minha vida, não tem nada mais importante do que o meu filho Gabriel, minha filha Carolina, meu genro, minha nora e meus netos, Bernardo e Domênico, que está chegando. Falando em família, como é que foi cada homenagem que você recebeu no seu aniversário na Rede Vida? Ai, todas elas foram muito emocionantes. Nos primeiros anos era uma surpresa muito grande. Eu não me continha, eu chorava muito, porque é muita emoção, né? Você recebeu uma homenagem tão linda pela televisão, para todo o Brasil acompanhar. Então, sempre foi muito gratificante receber todas as homenagens, meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos, e sempre é maravilhoso. Todas elas foram muito significativas. E as homenagens também de colegas, de artistas, de personalidades amadas pelo público, dos meus colegas de trabalho na Rede Vida. A homenagem é uma coisa muito boa, né? Eu gosto de carinho. Carinho sempre é bom. Tá certo. É, Padre Juarez faz aniversário no mesmo dia que você. Como é que ele. Ele ainda está na Rede Vida ainda? Padre Juarez está, Padre Juarez é meu colega de trabalho amado, a gente se encontra todos os dias, porque o programa dele entra no ar um pouco antes do meu, então a gente se encontra no camarim todos os dias, e ele é uma bênção. Eu sou muito feliz de ter a amizade do Padre Juarez. Ele faz ainda o Bendita Hora ou não faz mais? Ele faz o Bendita Hora 3 vezes por semana, e ele faz também Rosário da Vida. Ah, entendi. Entendi. Então não é todo dia que ele faz. Tá certo, então. Vamos lá. Continuando, falando sobre casamento. Na sua opinião, por que tantos famosos se casam diversas vezes, e em especial os homens? Eu acho que porque talvez não entendam que casamento é perseverança e que amar não é se apaixonar. O amor é uma decisão e a gente precisa decidir amar todos os dias a partir do momento que a gente casa. Eu acho que é por falta, talvez, desses valores que são tão importantes, né? Falta de entendimento em relação a esses valores. Talvez por vontade de encontrar a felicidade, sem entender que a felicidade está nas pequenas coisas. Certo. Eu quero que agora você fale sobre os seus dois livros. Primeiro, você vai dizer como que nasceu a ideia do primeiro livro, né?
Dicas para uma vida melhor, é isso? O Dicas para uma Vida Melhor nasceu sem pretensão nenhuma. Eu fui convidada por uma editora que me perguntou se eu gostaria de escrever um livro, se eu já tinha alguma coisa escrita. Eu, na época, tinha um blog diário e eu falei, eu tenho coisas, textos que eu escrevo para o meu blog. Aí ela pediu para ver e ela gostou e falou, vamos transformar num livro. E ali eu coloco o que eu realmente acredito que possa fazer diferença na vida das pessoas, porque é o que faz diferença na minha vida. Então, é um livro pequeno, simples, mas bem profundo, bem bonito, mais despretensioso. O segundo livro, ele é um pouquinho mais intenso, mas ele também vem nessa mesma linha do que é que eu tenho aprendido ao longo desses 15 anos que me faz entender e sentir que eu sou uma pessoa hoje melhor que ontem. Por isso o nome do livro, Hoje Melhor que Ontem. Então eu falo dos pilares da minha própria felicidade que eu compartilho com o meu leitor. E eu tenho tido um retorno muito especial, as pessoas têm gostado muito do livro, ele tem tido uma aceitação maravilhosa. Então, você realmente acha que a cada dia que passa você está melhor do que o dia anterior? Realmente? Eu acho que esse é o meu compromisso com a vida, esse é o meu compromisso comigo mesma, é o que eu quero, né? Estar hoje melhor que ontem. Claro que tem dias que eu não estou 100%, mas eu estou sempre buscando o meu melhor. É isso, é por esse caminho que eu vou. Certo. E na televisão, qual que foi o seu... a gente, todo mundo na televisão tem um padrinho, tem um mestre e tudo mais. Com qual deles que você trabalhou, que você considera, assim, responsável pelo seu grande sucesso na comunicação? Olha, eu admiro muitos apresentadores, né? Acho que o grande mestre de todos os apresentadores, que é um ícone na televisão, Silvio Santos, saudoso Silvio Santos. Ana Maria Braga é uma influência muito positiva também. O meu ex-chefe, o Galeb, também me ensinou muita coisa. É, e eu acho que o mais importante é a gente ser a gente mesmo, sabe? Ir para a televisão sem máscara, tendo em mente que a gente precisa entregar o que tem de melhor no nosso coração. Certo, certo. Mas realmente 2024 foi um ano de muitas perdas na área artística, perdas que eu não imaginava que aconteceriam, né? Silvio Santos, Cid Moreira, o Agnaldo Raiol. Como é que você ficou no dia da morte do Agnaldo Raiol, por exemplo? Ah, eu fiquei muito triste, foi uma surpresa muito ruim, assim, eu nem imaginava. Eu ainda esperava poder fazer algum programa junto com ele que apresentou o meu programa algumas vezes, ele que fez várias participações especiais, desde o meu primeiro ano na Rede Vida, ele esteve presente, então foi muito triste para mim. Eu fiquei muito chocada com a morte dele e como foi a morte dele. Então, mas Deus sabe de todas as coisas e eu confio naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Amanhã é um dia que eu tenho programa, tenho gravação, todos os dias a gente precisa estar cheio de força, de energia, né? Então, eu vivo um dia de cada vez, mas tentando confiar em Deus. A gente tem desafios, tem que lidar com as perdas, mas eu tento manter o meu coração em paz. E eu sei que Deus cuida daqueles que estão aqui nesse mundo, mas os que estão com ele na eternidade também. Tá bom? Tá bom. Na televisão, você teve também na Rede Vida o programa Rede Vida Visita. Por que que ele acabou? Ah, por conta da pandemia, veio a pandemia, a gente já não podia fazer muitas viagens, então a gente achou melhor não, né, não viajar, e aí com isso a gente acabou tirando o programa do ar. Foi basicamente por isso. E agora a gente tem uma outra visão em relação à emissora, então por enquanto ele só está passando no canal Rede Vida Educação, que é o Rede Vida Mais. Então ele passa também todos os dias no Rede Vida Mais. Tá certo, então. Uma pergunta sobre o Vida Melhor. Quando você estreou o Vida Tá. Melhor, você imaginou chegar tão longe? Ah, não, eu nunca fico fazendo muito planos para o futuro, é o que eu te falo, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, né? E eu sei que Ele cuida da melhor forma possível. E eu vou até onde for para ir. Estou muito feliz lá e eu quero continuar assim.
A gente está chegando no finalzinho do ano, eu sempre faço uma retrospectiva e o que eu posso dizer é que eu só agradeço todos os anos que eu estou na Rede Vida. Que é a apresentadora da Rede Vida, do programa Vida Melhor, Cláudia Tenório. Muito obrigado, viu? Manuel, eu queria agradecer muito a entrevista. Eu quero muito agradecer pelo seu carinho, pela sua paciência e pela entrevista. Tá certo, então. E Feliz Natal para você, feliz Ano Novo. Olha, eu quero desejar para você também um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus te abençoe muito e a todos os que estão nos ouvindo, tá? Que a gente nunca esqueça o motivo da nossa celebração do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, que ele possa nascer nos nossos corações sempre, tá bom? Tá bom. E você também que nos assistiu, meu muito obrigado. Tchau.